Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Desempodera Cast. Mais uma vez estamos aqui, eu, Melissa, Paula Castelo Branco e Tatiane Beatriz. Episódio passado, nós falamos sobre a relação do governo Bolsonaro com as mulheres. No episódio de hoje, nós vamos falar da relação com Lula com as mulheres. E hoje temos uma convidada super especial, é vereadora aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, doutora Camila Araújo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, eu quero agradecer a todas pelo convite, a Paulinha, a Tatiane, a Melissa. Para mim é uma alegria estar aqui hoje participando de um podcast tão rico de conhecimento, né? Desempodera Cast. E agradecer já o convite e desejar a todos vocês aí um excelente dia, parabenizar também a audiência, e é isto. Vamos começar hoje o nosso bate-papo aqui, conhecendo um pouco da nossa vereadora. Nossa vereadora é cristã, é conservadora, tem atuado, né, na defesa das nossas pautas na Câmara, e Melissa vai começar fazendo umas perguntinhas para a gente conhecer um pouco a senhora. A princípio, uma grande curiosidade que eu tenho sobre a senhora é como foi mas ir além dos púlpitos da igreja para os púlpitos de uma câmara, de uma assembleia. Como foi ingressar nesse meio? Deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para perto. Na verdade, eu comecei a minha vida política, não é, de bastidores aos 13 anos. Ainda adolescente, muito cheia de energia, muito cheia de garra. Participei do movimento estudantil aqui no município de Natal, fiz parte da União Metropolitana dos Estudantes, também fiz parte da Juventude Socialista Brasileira. E, neste período, acompanhava várias atividades de rua, de convencimento, vários protestos que fazíamos naquela época. E a nossa luta sempre era pela garantia da meia passagem estudantil dos estudantes, a meia entrada nos cinemas, né? Essas pautas teatros, bem diferentes das de hoje, das, né? De hoje, com certeza. Havia uma militância mais coerente, com mais argumento, com poder de argumentação, porque estudava. Nós gostávamos de estudar política, e não uma política ideológica, né? Uma política de forma irresponsável, como se faz hoje, de doutrinação mesmo. Nós fazíamos isso e nós estudávamos as nossas leis, principalmente a nossa Constituição Federal. Nós tínhamos um evento todas as quarta-feiras, que era o Café com Política, e nós pautávamos, e essa pauta nos debruçávamos nos conhecimentos dentro da lei. Isso era muito interessante. Então, eu não era evangélica, né? Eu não conhecia Jesus. Na verdade, eu era do movimento também do rock, eu era metaleira, né? Eu gostava de rock, também usava drogas. Então, assim, eu era uma pessoa totalmente avessa do que eu sou hoje. Mas a palavra de Deus, ele liberta, a palavra de Deus nos liberta, né? E traz a gente do mundo obscuro e nos faz ter visão de águia. E eu conheci a Jesus quando eu ainda estava neste meio, neste movimento. Inclusive, eu estava indo para um show de tributo a Raul Seixas, e neste caminho, neste percurso, Jesus chegou primeiro, e foi no ano de 2005 que eu conheci Jesus. E a palavra de Deus, ela diz, né, que o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E foi quando eu conheci a minha maior liberdade, que foi conhecer a Cristo Jesus. E ali eu me afastei, né, destes movimentos, e fui me dedicar à obra do Senhor. Então, eu comecei a servir a Cristo ali, sentadinha no banco, né? Passava todo aquele processo de nova convertida, de conhecendo a Deus, de conhecendo a sua palavra, de me aprofundar neste Deus tão grande, através da palavra de Deus. E fiquei no anonimato muitos anos, lutando por um casamento, né? Um casamento falido. Meu esposo também era do mundão. Ele era um micareteiro e se apaixonou por uma roqueira. E quando eu aceitei a Jesus, ele continuou curtindo as festas de axé, né? Aí de carnaval, carnatal, enfim. E 10 anos pedia para que Jesus, o mesmo que me encontrou, o mesmo que me libertou, manifestasse sua glória na vida dele. E depois de 10 anos ele aceita Jesus. E durante esse período aí, né, de lutar pelo casamento, de lutar pelo esposo, de manter a minha família de pé, já tínhamos 2 filhos, e eu entendi o propósito de Deus na família,
porque a família é constituída pelo Senhor. É a nossa maior instituição, é a família. Por isso que eu lutei pelo meu casamento. E lutei porque amava meu marido como ainda amo. Eu acho que quando a gente se submete a alguém porque nós a respeitamos e porque a amamos. Né? E eu entendia que era necessário aquele processo para que eu crescesse e para que ele também crescesse em Deus. E assim aconteceu. Ele tornou-se evangélico. 7 anos ele serve a Deus comigo. Eu tenho 17 anos de crente, vindo deste mundão aí das trevas. Eu falo porque eu vivi. Eu estive lá, eu sei como é, e hoje eu posso lhe dizer, eu estou muito feliz porque sirvo a Jesus. Ser crente é ser feliz. As pessoas às vezes pensam assim, mas aí é você viver bitolado dentro de uma caixinha, cheio de regras, isso deve ser terrível. Não, isso é libertador. Você faz isso com prazer, você faz isso com alegria. E eu vim subir nos púlpitos da igreja depois que o meu marido aceitou a Jesus, né? Porque um ministério não é desenvolvido sozinha. Se você tem um marido, ambos são uma só carne. Então, eu dou o testemunho do meu esposo como ele dá um bom testemunho de mim. Não tem como um servir a Deus e outro servir ao diabo. Não tem como eu buscar o caminho da retidão e ele está todo atrapalhado. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A Bíblia vai dizer que a mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. Né? E é isso que a gente vem lutar. Quando eu subi nos púlpitos, aí eu já tinha 6 anos de evangelho. Foi quando eu assumi o departamento infantil da igreja. Perdão, já tinha 7 anos, porque foi depois que casei com ele oficialmente. E aí assumi o ministério do departamento infantil da igreja. Já era conselheira tutelar. Fui conselheira tutelar aqui em Natal 10 anos. Foram 3 eleições. Então, veja o que Deus faz. Deus pega uma menina rebelde, sem causa, uma folha seca no vento, que não tinha conteúdo nenhum, né, biblicamente falando, rebelde, revoltada, não tinha medo, andava de madrugada nessa cidade, eu não tinha medo de assalto, de estupro, de nada. Muitas vezes andava drogada realmente. E aí o Senhor limpa, transforma, dá novas vestes, um novo palavreado, porque, Tatiane, de futuro que eu falava, só era bom dia, boa tarde, abença pai e mãe. O resto era palavrão e gírias. Era uma coisa triste, né? Mas Jesus fez isso. Ele pega aquele improvável e para a glória de Deus. Aí está agora aquela menina que Jesus resgatou do lamaçal do pecado, das mãos, das garras do inferno, e hoje ensinando crianças na igreja. Meu maior ministério é, primeiro, a minha família, que é o meu esposo, meus 2 filhos, a minha casa, e depois as ovelhas que o Senhor colocou nas minhas mãos, que é o departamento infantil da igreja. Sou professora da Escola Bíblica Dominical e fui durante 6 anos também dirigente do ciclo de oração. Então é isso, Deus ele vai nos capacitando, nos moldando, nos transformando para que a gente saia do clausulo, né, e venha brilhar e fazer com que pessoas sejam influenciadas através de sua vida. Todas nós aqui temos um testemunho de superação, né, do que Deus fez por nós. E hoje chegamos aqui neste lugar para influenciar outras pessoas a seguir o caminho correto, né, o caminho de Deus, da palavra que liberta. Então é isso, essa minha intimidade com os púlpitos começou aí, contando o meu testemunho. E agora se evidenciou mais após ser eleita vereadora. Porque eu passei a pregar o Evangelho de Deus, continuar pregando, porque as pessoas tinham aquela visão. Não, talvez ela hoje esteja mais assídua na igreja, porque ela está pleiteando uma cadeira de vereadora. As pessoas não gostam de entender o teu passado, de ver a tua história, elas só gostam de julgar o teu presente. As pessoas só julgaram ali Moisés, o Moisés que atravessou o Mar Vermelho a pés enxuto. Mas não viu quanto que Moisés, desde bebê, já tinha sido perseguido. O processo todo que levou Moisés àquele lugar. As pessoas gostam de enaltecer o Davi, que matou 10 milhares, mais do que Saul. Davi, que matou Golias, um gigante. Mas não vê o processo de esquecimento, quando Davi estava na malhada lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Era o menor da casa de Jessé, que não tinha aparência, não tinha nada. Estava lá. Então, as pessoas elas não olham para isso, elas criticam muito. Quem é essa que chegou agora? Quer o voto dos crentes, mas não vê o tempo de militância, o tempo de conselho tutelar,
que tudo isso vai engrandecendo o currículo e são serviços prestados ao município de Natal. Na verdade, foi todo um processo que preparou você para estar hoje assumindo uma cadeira, né? Perfeito. E todo esse processo fez com que Camila estivesse pronta. Quantos anos? Hoje, 33, fazer 34. Mas foi eleita com... Eu fui eleita com 31, perto de fazer 32, que eu completo em novembro, né? Houve todo um processo. Até os 32 anos de Camila, ela assumiu uma cadeira para representar além dos púlpitos da igreja, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe, hoje bem menos, mas antigamente existia aquele tabu de, não vamos misturar política com religião. Existia uma resistência muito forte dos cristãos com a política, né? A gente sabe que tem um histórico no nosso país de corrupção, de inúmeras coisas que fazem com que muitos cristãos pensem que política e religião não se misturam, de que a política não deveria adentrar as portas da igreja. Hoje a gente já tem um esclarecimento melhor, hoje os cristãos já estão despertando para isso, mas a nossa história não é essa. A nossa história é de uma certa resistência. Então, hoje Camila está além da igreja, mas fazendo continuamente a obra de Deus. Perfeito. A gente não se desvirtuou daquilo que somos, né? Cristãos, de pregar, de usar os púlpitos para falar de Deus, mas entendemos a necessidade do cristão pensar, falar sobre política. Precisamos falar de política hoje para poder continuar com a liberdade de falar de Jesus. Isso. O que fez o cristão silenciar tanto tempo e deixar que as doutrinações marxistas do socialismo entrar dentro das próprias igrejas? Isso. Porque demonizaram a política para nós. Disseram que cristão e política não se mistura, como água e óleo. Como? Se a política está toda atrelada dentro de cada um de nós. Todos nós somos um ser político. Todos nós temos poder de administrar, de organizar e de influenciar pessoas. Então, se você não discute política, você vai influenciar pessoas a não discutir política também. E se o cristão não se posicionar nas cadeiras de autoridades, de influência, não se preocupe, o filho das trevas vai colocar os seus lá. Isso. O terreiro de Umbanda vai colocar o seu representante lá. As feministas vão colocar seus representantes lá. A cadeira vai ser ocupada de qualquer forma. Por essas pessoas que defendem aborto, que defendem ideologia de gênero, que defendem as pautas feministas, que vai de encontro às famílias, que vai de encontro aos princípios de Deus. Então, nós vivemos no Estado democrático de direito. Todos têm o direito de manifestar a sua vontade e a sua liberdade de crença. Isso aí está na nossa Carta Magna e é uma cláusula pétrea. E nós precisamos ter isso bem fundamentado dentro de nós para dizer, sou cristão, sou conservador, defendo o que eu acredito, porque a minha Carta Magna me dá este direito. Ou seja, o direito de manifestação de vontade não é só da turma da lacração, da doutrinação, não. É para nós conservadores também. E nós estamos no nosso direito de defender aquilo que acreditamos. Por isso que precisa, se não tiver cristãos que defendam isso com prioridade, eu digo, o filho da treva vai se levantar. Isso. E passou aí 20 anos, os filhos têm se levantado, né? E assim, por que hoje a gente pode dizer, polarizou as eleições? Por que hoje os cristãos estão sendo tão criticados? Eu vejo muito isso. Hoje na igreja só se fala de política. E o cristão não é cidadão, não? E o evangélico não vota, não paga imposto, não trabalha? Ele tem que pensar a política, a economia do seu país. E ele tem que discutir isso aonde? Na igreja. Isso. Na igreja não é só para entregar promessas de chave de carro, de apartamento, de casamento, não. Tem que falar realmente sobre política. Porque hoje nós estamos vivendo uma ameaça grave, né, de um verdadeiro genocídio. Que o verdadeiro genocídio é matar pessoas. E ainda um ato covarde, matar pessoas ainda no ventre da própria mãe. Isso é um genocídio. E nós estamos sofrendo este risco no nosso país. E não vamos discutir isso na igreja porque é política? De maneira nenhuma. Política, aí que temos que discutir, quando, sim. Inclusive, na Bíblia, a gente vê do começo ao fim política, né? Perfeito. Desde o início,
o primeiro rei de Israel, Saul, tem toda uma história. José foi governador. Então, assim, a Bíblia fala de política o tempo todo. E quando eu falo de política... reis. Isso. Não só a política de influência, mas a política mesmo de cargos, de administração pública. A Bíblia fala disso. Porque muitos têm medo, né, Paula? Né? Isso, porque temos que entender que a política é uma ferramenta. Então, ela é capaz de construir e destruir. Então, nós não podemos se afastar dessa ferramenta. A gente tem que entender como usar, no nosso caso, como conservadores. O princípio do conservadorismo é conservar o que deu certo ao longo do tempo. Perfeito. Conservar os nossos valores, os nossos princípios. Então, é isso. Nós não podemos se afastar da ferramenta que é a política. A gente tem que entendê-la para como usar em prol desses nossos princípios. Maravilha. E hoje, assim, a gente tem um despertamento, né? Não só da igreja, mas dos próprios conservadores, né? Porque muita gente acha que o conservadorismo, que para você ser conservador, automaticamente você é cristão. Não. O conservadorismo é uma forma de viver, é uma forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, né? Então, assim, o próprio conservadorismo, de forma ampla, está despertando. Passamos décadas e décadas calados, omissos, vendo a esquerda avançando e a gente só aceitando numa posição de defesa, se defendendo, mas aqui, ó, sem atacar. E hoje a gente está vendo um despertamento da igreja, um despertamento dos conservadores, um despertamento, assim, que eu costumo dizer que é um tipo de avivamento. Olha, que a e gente assim, está vivendo. Conservar os valores, por exemplo, da nossa pátria, né? As nossas forças militares, que tanto nos defendem. E você veja que existe uma militância contra isto, de dizer que ser conservador é ser careta, né? Que ser feliz, né? O Brasil vai voltar a ser feliz de novo. Como? Na liberação das drogas, contra todas as pautas conservadoras, onde o militar é sempre o ditador, aquele que mata. Mas vamos lá, Che Guevara, quantos negros ele não matou? As pessoas defendem os verdadeiros genocidas em nome de paz, do amor, né? Em nome de ser feliz de novo. E aí, os nossos heróis que defendem o nosso país, que estão aí todos os dias guardando as nossas fronteiras, como a nossa Marinha do Brasil, a nossa aeronáutica. Um desfile cívico, há quantos anos era tão deturpado, né? Tão humilhados os desfiles cívicos, e hoje nós estamos tendo de volta esse sentimento do patriotismo, de valorizar a nossa nação, de cultuarmos a nossa bandeira, de sermos patriotas brasileiros. Isso é uma pauta conservadora também, que tentam destruir. E olhe só, porque o gigante acordou, o Brasil hoje ele é visto de outra forma lá, no outro lado, que eu digo na Europa, nos Estados Unidos, porque quando vendiam a imagem do Brasil, nos livros para atrair os turistas para cá, sempre tinha uma mulata muito bonita, seminua, numa escola de samba, para dizer, Brasil é o país do futebol, é o país do samba, é o país da promiscuidade, da prostituição. Eu tenho uma amiga minha que ela fala inglês fluente, mora está em Ponta Negra, e ela gosta no final da tarde tomar uma aguinha de coco, olhando ali o mar, e um dia um gringo chegou, passou as mãos na perna dela e chamou, literalmente, para ir a um motel. Aí ela argumentou, falando inglês com ele, e explicou, cidadão, aí disse, eu sou natalense, o senhor me respeite e tudo mais. Ele pediu tanto perdão a essa menina, né, que ela ficou, olha, e se eu não tivesse como falar inglês fluente? Eu estava ali e tinha sido atacada, né, de uma maneira, uma visão errada que eles tinham do povo brasileiro. Hoje, vejam que lá fora o Brasil está sendo visto como um país de conservadores, trabalhadores, de pessoas que não querem viver à margem, né, do Estado, na dependência do Estado. Veja que, economicamente, o nosso país está conquistando rankings, historicamente, que não foram conquistados. E tudo isso é uma maneira de dizer assim, olha, o Brasil está de forma positiva conquistando o seu espaço no mundo. Nós estamos lá no berço da economia e muitos estão olhando para nós. O Brasil hoje voltou a ser respeitado pelos Estados Unidos
estamos atraindo, continuamos sendo, né, o maior exportador de carne, porque no mundo hoje está uma precariedade de água. Nós temos isso em abundância. O país Brasil é um país abençoado por Deus, literalmente, como diz a música. E é verdade. E assim, você pode até questionar como que isso acontece. É porque hoje nós estamos aprendendo a defender o que é nosso. A Amazônia não é de todo mundo. A Amazônia não é do mundo. A Amazônia é do Brasil. E eu tiro o chapéu para o presidente Bolsonaro. Porque quando ele foi para a reunião da ONU, eu não esqueço nunca. E foi com essa coragem que ele me conquistou. Porque quando ele estava lá, na reunião, com aqueles senhores do mundo, ele disse, na linguagem portuguesa, e o intérprete traduzindo, que a Amazônia não era do mundo, não era da Europa. A Amazônia era do Brasil. Manuel Macron franze logo a testa na hora, né? Tipo assim, como assim? Não, mas é a verdade. Então, o Senhor vai tocar nas suas coisas, não vai meter o seu dedo, o seu fedelho nas questões do Brasil, não, porque no Brasil tem um presidente que está comandando. E isso não é ser autoritário, como muitos querem dizer, né? Ah, é uma forma autoritária. Não, é defender o nosso patrimônio, a nossa terra brasileira. É uma postura de líder, né? De líder. De uma nação. E se você for ver, na época do governo Lula, o que foi o movimento que ele defendia a ALCA, que a Amazônia era um patrimônio mundial, e ia permitir que os cabas começassem a invadir, tomar o território nosso. E não só estes exemplos de crítica que nós fazemos, mas a gente pode ver, o Brasil pegou dinheiro meu e seu, dinheiro dos nossos impostos, para investir não no povo brasileiro, não no crescimento do país, mas no crescimento das ditaduras, a ditadura de Chávez, dos amigos de Lula. Foi para lá que o nosso dinheiro foi. Roubou da Lava Jato e botou para lá, para investir na Nicarágua. E o Brasil, como é que estava? Veja o cenário de antes e o cenário de agora. Mas existe uma parcela dessa população que se deu muito de bem nessa época, porque se investiu muito nos centros universitários para pesquisas. E essas pesquisas levaram milhares de dinheiro. Passagens à boca rota, hospedagens em hotéis de luxo, a boca rotas, pago com o meu e com o seu dinheiro. A mamada agora acabou, o dinheiro está centralizando para se investir de fato em educação pedagógica, aí a turma do mimimi quer lacrar, quer chamar de homofóbico, de genocida, de que tirou recursos. Ele não tirou, ele apenas tirou do que estava desnecessário e em abundância para aquilo que de fato merece. Pesquisas que venham trazer de forma contundente e objetiva e positiva aos nossos universitários. Não para doutrinação. Porque existia, vocês podem ver aí, nos centros acadêmicos. Com licença, gente, eu vou tossir. Tá. Nas nossas, na área de humanas, a relação da ideologia de gênero, como isso se comportava, o Homo sapiens, e vocês podem ver que isso aí está aberto no YouTube. Era um homem cheirando o traseiro do outro, como cachorro, dentro de centro universitário. Nus, estavam nus. E ali era uma pesquisa. E estavam ali acadêmicos, professores e tudo mais, com dinheiro público, uma pouca vergonha. Pesquisa não é isto. O que é que isso vai trazer de avanço para a nossa sociedade? Que relevância tem um trabalho desse? Eu digo, nenhum. Né? Só a construção do que eles querem, né? Que é realmente a ocupação desses espaços. Perfeito. Né? Querem desvirtuar a cultura. Isso. A cultura que nós temos de defender o nosso país, a nossa família, as nossas culturas que nós temos aqui, do agronegócio, tão importante, o país riquíssimo nisso, de biodiversidades, mas não defendem essa cultura. A cultura, ou ela é para criticar a ditadura militar, e aí vai de encontro ao patriotismo, e vai de encontro às pautas conservadoras, vai sempre dizer que os militares, ditadores, matavam,
né? Matavam estudantes. E nós aprendemos, por exemplo, meu pai, ele sempre foi uma pessoa conservadora. Meu pai, ele serviu ao 16º Batalhão aqui do Exército. Meu pai me ensinou desde criança que a autoridade dentro de sala de aula era o professor. E eu creio que vocês também, muitos que estão nos assistindo agora, pensam assim. Por isso que talvez a gente não consiga ser tão combativos dentro de sala de aula, porque a gente aprendeu a respeitar as autoridades. E isto é lindo. Só que você pode, de forma respeitosa, contra-argumentar o que aquela autoridade está lhe dizendo, sem xingar, sem desrespeitar. Que o que nós entendemos hoje, aí eu falo como conselheira tutelar que fui, os alunos hoje, eles não respeitam o professor em sala de aula. Você não manda em mim. Quem manda em mim é meu pai e minha mãe. Então, aí as mães ainda dão corda a isto, viu? Quando o professor chama a atenção, quando coloca de castigo e tira um intervalo, alguma ainda coisa. vai lá na escola vai tirar protestar satisfação contra, né? Vai protestar, Isso... vai tirar satisfação com o professor. Exatamente. E no ensino médio a gente vê aí uma série de situações de agressão, de alunos partirem para cima do professor, né? E como Paula falou, o conservadorismo, a gente defende a conservação dos bons costumes. Então, esse costume de que a gente aprende desde cedo, de que a gente tem que respeitar o professor. Professor, para mim, em sala de aula, é uma autoridade. Seja ele de esquerda, de direita, seja militante, seja o que for. Ele é uma autoridade. E hoje a gente vê que as coisas estão tão deturpadas, os valores, os princípios, que as crianças, os adolescentes estão partindo para cima de professores. Perfeito, verdade. Por quê? Porque foi desconstruído essa ideia de que o professor é uma autoridade, de que o professor merece respeito. Graças a Paulo Freire, né? Isso. Em um dos livros de Paulo Freire, ele fala que o aluno deve se rebelar contra a autoridade do professor dentro de sala de aula. E a gente não pode falar da esquerda no Brasil sem falar de Paulo Freire. Até porque é o patrono da educação para eles, né? Que só instigou essa revolta nos estudantes. Não instiga o estudante a buscar, de fato, conteúdo pedagógico para a sua área profissional. Não. Ele sempre vai doutrinar a esses estudantes serem insatisfeitos com o sistema. Isso. E sempre serem questionadores, sempre se rebelar. Essa é a filosofia de Paulo Freire, que não me representa. Foi graças a ele, né, que a teoria gramsciana e a ótica marxista foi implementada dentro do ambiente educacional brasileiro, né? Em suas obras, você vê que é explícito que o objetivo de Paulo Freire, o método educacional que ele ensina, era conduzir os alunos a uma mentalidade revolucionária. Através de quem? Dos professores militantes. Então, Paulo Freire ele conseguiu coletivizar uma consciência revolucionária que até então poucos detinham, né, esse conhecimento, né? E aí ele jorrou ideias marxistas e gramscianas nesses jovens ignorantes com esses discursos igualitários e inclusivos, né? Onde o objetivo final era destruir, pedra por pedra, todos os nossos valores tradicionais, a família, a igreja, os bons costumes, a ética, a moral. Isso. E assim, ele faz de uma maneira tão ardilosa, mas... como é que eu posso dizer aqui? Olhe como ele deturpa os valores da família. Marx, ele defende que a família representada por pai, mãe, essa família tradicional, isso é um conceito burguês. Ou seja, só os ricos, patriarcado, quem pode ter este exemplo de família. E isso é uma maneira preconceituosa com eles mesmos. Isso. Porque olhe qual é a ferramenta de quem defende a linha de Marx, de quem defende o socialismo. É você fatiar para ter o bolo todo. Então, eu vou começar a criar caixinhas, eu vou começar a criar tribos. Eu vou aqui pegar os negros e vou falar para os negros porque eu defendo o negro, porque o negro ele é excluído da sociedade. Aonde? Não, só se mata negro. Sim, você não evidencia os brancos que morrem. Mas numa questão de assalto, de morte, se foi um branco, foi latrocínio. Mas se for um negro, ele morreu porque ele era negro. Foi crime de racismo. Então, eles vão criando crimes, criando pautas, para dizer para estas pessoas, olha, vocês são os excluídos, mas nós estamos aqui para lhe abraçar. Aí vão criando crime de racismo.
Você matar alguém, existe racismo? Claro que ainda existe. Eu não vou ser leviana aqui e dizer que não existe. Só que nem toda morte de negro foi racismo. A gente precisa também desmistificar. Você sofrer um preconceito, um bullying e apanhar pela condição que você tem, aí sim é um crime específico. Mas dentro dessa pauta nasce também o crime de homicídio que eles trazem para o feminicídio. A morte de mulher. Feminicídio é você matar a mulher porque ela é mulher. É ódio às mulheres. Eu pergunto, a maioria dos crimes de homicídio contra as mulheres foram porque elas eram mulheres? Ou eram crimes passionais de homens que sentiam-se donos de suas companheiras e no fim do relacionamento, não é minha, também não é de mais ninguém? E isso é algo muito sério, porque também a nossa sociedade, ela brutaliza estes homens desde criança. Homem não chora. Por que homem não chora? Homem não é um ser humano, ele é um robô? A gente faz muito isso. Homem manicaca, faz tudo o que a mulher manda. Não, o homem que ama, ele tenta agradar a sua esposa. Por isso que, para agradá-la, ele faz aquilo que ela está pedindo. Mas são falas machistas dos homens contra os próprios homens que vão abutrecendo este homem. E aí ele cresce assim. Um homem que não quer chorar, um homem que é duro. E a gente precisa desconstruir isso desde quando criança. Porque o homem realmente ele vai sendo criado desta maneira diferente de nós, mulheres. Mas nem todo crime que este homem comete com mulher foi um feminicídio. Como também, qual o crime que a gente vai dar para a mulher que matou o homem? Né? Hominicídio agora? Exatamente. Ou a gente vai esquecer que as mulheres também matam? Eu atendi um caso de uma mulher que ela descobriu que o esposo estava com um amante. Ela ferveu água no bule e derramou no ouvido dele, quando ele estava dormindo. E os crimes das mulheres em relação aos homens, esses São crimes cruéis. passionais são mais cruéis do que os dos homens. Quem vai Você esquecer vê o nível dele? de crueldade, por isso que eu sou contra defender uma mulher só por ela ser mulher, né? A tal o feminismo chama de sororidade. Sim. Que é defender mulher porque ela é mulher. Não, mulher é ser humano. Ser humano, independente do sexo, ele é capaz de cometer crueldades. E a mulher, ela consegue muitas vezes ser mais cruel do que o homem, numa situação de um crime passional. Você não vê as idealizadoras e defensoras do feminismo falar de Elisa Natsumage. Mas sempre estou falando aqui da Elisa Natsumage. Por quê? Ela matou o marido dela, esquartejou e colocou dentro de uma mala. Desceu com ele no elevador. Meu amigo, você matar alguém já é algo muito brutal, mas você cortar em pedaços o marido com quem você convivia, colocar dentro de uma mala, simbolizar que está viajando, simular uma viagem, colocar na mala do carro o teu marido, esfateado por você com uma faca peixeira. Uma atitude de extrema frieza. Frieza. Mas foi uma mulher que cometeu, e se tivesse sido o contrário, até hoje era falado disso. Isso. Né? Então, o que eu sou contra é o ativismo. É esse ativismo abrupto, cruel, com estas pautas que mexem com o sentimento de pessoas. Inclusive, esse caso da Elise Matsunaga, né? Usaram muito a justificativa na época que ela sofreu abuso psicológico do marido. Usando isso como justificativa. Eu fico pensando, e se fosse o contrário? Se ele tivesse matado ela, será que tinha tido justificativa? Quanto abuso patrimonial os homens não sofrem das mulheres também, né? Que elas... Quantas mulheres, se você me deixar, eu me mato? Várias. Então, o que acontece é o adoecimento na mente das pessoas. Relacionamento, quando envolve paixão e amor, as pessoas sentem-se dependentes de seus cônjuges. E é isso que a gente precisa trabalhar. Que o emocional, você tem que ter o domínio próprio, tem que ter o autocontrole. Né? Ninguém vai reger a sua vida. Os relacionamentos, eles iniciam, mas eles também podem acabar. E a vida tem que seguir. E eu já vi muito isso, mulheres usarem as crianças como alienação parental, colocando essas crianças contra os pais para se vingar. Acontece demais. O maior crime de alienação parental que existe
é das mães colocando as crianças contra os seus pais. Porque os pais a deixaram, estão com outra pessoa e elas ficam crianças frustradas, odiando seus pais. E isso é uma violência psicológica. E a violência psicológica que elas cometem com os maridos também, com os ex-maridos. Hoje você não vai ver. Eu não vou deixar. Quer dizer, fica usando a criança como uma moeda de troca. E aí o feminismo entra muito nisso, né? O feminismo, ele promove uma guerra contra os homens. Então, essas mulheres, ele usa essa frustração da mulher para atrair essa mulher para o movimento. Então, a mulher que está lá frustrada com o fim de um relacionamento, ela é atraída pelo feminismo por causa dessa frustração, e aí ela começa a agir dessa forma, contra o homem, né? Começa essa guerra. Então, assim, a gente vê o feminismo, quanto o feminismo está infiltrado também na nossa sociedade, nas relações. Ou ela consegue atrair até antes dessa frustração com o marido. Isso. Porque às vezes a frustração com o marido aconteceu porque ela já estava dentro do feminismo. Dentro do movimento feminista. Porque a maior meta do movimento feminista, que não é falada, é a destruição da família. Isso. Começa a dizer, olha, e eu vou lhe dizer, quem é que sara as feridas provocadas pelo feminismo? É a igreja. A igreja. É lá, é o hospital da alma. Por isso, quando eu assumi a cadeira de vereadora, meu primeiro projeto de lei foi reconhecer as igrejas como essencial, porque a governadora do estado, ela tinha colocado um decreto para todas as igrejas serem fechadas, porque o risco de contaminação de Covid vinha nas igrejas. Isso foi um ato muito covarde. E nós colocamos a primeira lei, a primeira cidade do Rio Grande do Norte foi Natal, a dizer que as igrejas é essencial, a Lei 7.134. Porque eu entendia isso, a importância da igreja como hospital da alma, para sarar feridas do próprio movimento feminista, que é um deles. Porque o que é que o feminismo vai dizer? Cuidar de casa, cuidar de marido, isso é uma agressão ao direito das mulheres. É você viver oprimida pelo seu marido, ou seja, ele é seu patrão. Então, cobre dele o salário. O que tem de mulheres querendo o salário de seu marido para cuidar? Quando o nosso maior ministério é ser adjuntora, cuidar de nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso marido. E isso é possível. Eu estou aqui e exerço um cargo de relevância no município como vereadora, legisladora nesta cidade, mas eu não tenho empregada doméstica. Eu não transfiro para outra mulher aquilo que é responsabilidade minha. E eu não faço isso por obrigação, eu faço isso por prazer. Eu estou aqui, mas eu, antes de vir, deixei o almoço dos meus filhos pronto. E deixei a minha casa arrumada. E faço isso porque eu amo o meu marido, porque eu amo os meus filhos. E por causa disso eu quero vê-los com a casa limpa, cheirosa, o almoço pronto. Mas não foi isto que me fez ser só uma dona de casa. Eu sou dona de casa, mas bacharel em Direito, vereadora de Natal. Tive agora para deputada federal quase 29 mil votos. Pergunte aos meus filhos. Foi uma campanha extensa, mas qual foi o dia que a mamãe não deixou de fazer o comer deles? A senhora, logo no início do seu testemunho aqui no episódio, falou que a senhora era submissa ao seu marido. Então, ser submissa ao seu esposo não é estar atrás dele ou ser uma pessoa que se humilha a ele, mas alguém que anda ao lado, né, dele, em conjunto. Eu ando ao lado dele, sou submissa por amá-lo, e eu gosto muito de dizer, amor, nós somos a melhor dupla que existe. Porque eu ajudo a ele e ele me ajuda. É uma equipe. É uma equipe, nós somos uma equipe que dá muito certo. É uma equipe de sucesso. Então, eu vejo isso. Ser submissa não está aos pés do meu esposo. Porque quando eu vou lá no livro de Gênesis, eu vejo que Deus deu um sono profundo a Adão para tirar Eva da costela de Adão. Gente, a costela está protegendo os órgãos vitais da gente, o coração, o pulmão, que está ali por trás da costela. Então, dá para entender que nós somos o escudo também dos nossos maridos. Quando a gente os vê-los cansados, vamos orar por ele, vamos oferecer o nosso colo para ele. O casamento tem que ser realmente um pedacinho do céu. O lar tem que ser um lar de prazer, de alegria. Só que fica ocultando na mente das mulheres que ela cuidar de casa, isso é algo opressor, é muito trabalhoso. E que ela deveria o quê? Trabalhar para uma empresa. Aí veja bem, Sol, você não é de forma árdua passar 8 horas no supermercado, em pé, muitas das vezes, no caixa, que você chega super cansado em casa. Mas é árduo você fazer o café do teu marido, fazer o almoço dele, cuidar de casa. Aí eu acho tão interessante, porque por trás de tudo isso existe o capitalismo, gente.
e o capitalismo selvagem. Mulher, você nasceu para conquistar o seu espaço. Se empodere como mulher, venha trabalhar, mas compre seu salário todinho na revista da Natura, do Avon, da Tupperware. Porque a mulher ela vai trabalhar fora para ajudar o marido, certo? Eu faço isso também. Eu ajudo nas despesas de casa, porque eu entendo que sou adjuntora e isso é o meu papel também. Mas as mulheres que começam a trabalhar, elas mal deixam dinheiro em casa. Elas vão gastar com futilidades. Porque nós gostamos de nos vestir bem, de estarmos bem. Hoje, para sair para o trabalho, né, eu coloquei um hidratante, você passou um batom, você fez uma maquiagem, tudo isso é dinheiro. Meu esposo, não, ele passou um gel no cabelo e um perfume e saiu de casa. Quem consome mais, então? Quem é mais atrativo estar no mercado de trabalho? Claro que são as mulheres. Então, vamos inserir as mulheres no trabalho, mas vamos ofertar para ela o mercado capitalista e o consumo. Cada dia nascem novos produtos de limpeza de pele, de cabelo, de hidratação, de tudo mais. Então, eu pergunto, vai trabalhar fora para investir em casa, para ajudar o marido ou para si própria? É isso, é esse contexto que nós precisamos entender. E esse conquistar do mercado de trabalho para as mulheres, isso não é uma pauta que o feminismo conseguiu para nós, de maneira nenhuma. Nós aqui temos totalmente a compreensão disso. É porque o mercado ele nasce para todos e para todas. Nós precisamos conquistar o nosso espaço porque somos capazes disso. Somos inteligentes, temos habilidades para isto. E as mulheres elas têm conquistado lugares de destaque. Tem mulher que pilota avião. Sem precisar do feminismo. Sim. Por que a mulher precisa sem desrespeitar o homem? Isso. Sem desrespeitar o homem. Muitas pessoas perguntam assim, você é vereadora, você já sofreu algum preconceito porque você é mulher e está... Não. Não vi até hoje nenhuma colega minha sofrer qualquer tipo de misoginia ali na Câmara. Muito pelo contrário. Ele está sempre nos apoiando e está sempre ao nosso lado. Eu penso isso, mulheres e homens constroem uma sociedade melhor de mãos dadas. Não numa competitividade, porque eu sou maior e melhor do que os homens, não, de maneira nenhuma. Os dois são necessários e juntos constroem uma sociedade. E cada um tem seu papel. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu papel. Agora, andam juntos. Como é que eu vou dizer assim, eu sou igual ao homem? Você tem mais força do que ele? Tá. Você quer ir para a guerra? Pergunta uma feminista se ela quer botar roupa de soldado e ela quer ir para a guerra. Não, ela quer ficar no bem bom mesmo, entendeu? Ela quer trabalhar para poder consumir o melhor perfume, para ter a melhor maquiagem, em nome de empoderamento. Mas vamos ser empoderada? Vamos lá para a guerra? Isso. Ninguém quer. Não, ninguém quer. Né? Vamos fazer um serviço pesado? Não. De jeito nenhum. As profissões mais perigosas são... Quem faz atuação são os homens, não são as mulheres. Quem morre mais? Homem ou mulher? Homens. Homens, gente. Tá aí, as estatísticas comprovam isso. Então, vamos agora para a nossa pauta da questão do governo Lula. Sim. E a relação do governo Lula com as mulheres, né? A gente conheceu um pouco da sua história, da sua atuação, e agora vamos falar um pouco desse cenário nacional. Nós estamos aí vivendo a reta final de uma campanha para a presidência, segundo turno, onde temos duas opções, dois lados muito bem definidos, né? A polarização, que as pessoas tanto falam, esquerda, direita, Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. E episódio passado conversamos um pouco sobre a relação de Bolsonaro com as mulheres. A forma como as pessoas chamam tanto ele de machista, colocam ele como um monstro que ataca mulheres o tempo inteiro. Então, ele está num debate, se uma mulher ataca ele e ele faz uma resposta mínima que seja, está atacando a mulher, né? Como aconteceu em um dos últimos debates. Então, se coloca uma imagem de que Bolsonaro é machista. Só que o que a gente vê é o contrário. A gente vê um governo que coloca a mulher como prioridade. A gente vê um governo que investe bilhões de reais em ações voltadas para a saúde da mulher. A gente vê um governo que coloca a esposa do presidente como protagonista, né? Temos aí a primeira vez na história
que eu vejo uma primeira-dama tão protagonista num governo como a Michelle Bolsonaro. Verdade. Então, assim, as atitudes, elas acabam desfazendo com essa falácia da esquerda de que Bolsonaro é machista. Hoje a gente vai conversar um pouco, então, sobre Lula. Já que Bolsonaro é machista, vamos ver o que Lula fez pelas mulheres em seu governo petista, né? E aí? Exatamente. Eu quero iniciar trazendo uma fala aqui. A pergunta é sobre o feminismo. E a resposta foi: eu acho que é coisa de quem não tem o que fazer. Quem vocês acham que respondeu esta pergunta aqui? Todo mundo que é guiado pela mídia vai dizer que foi Bolsonaro. Pois é. Mas é uma fala de Lula. Mas é uma fala de Lula. Lula considera a pauta feminista como coisa de quem não tem o que fazer. Então, isso já define. Ele nem defende as ativistas que o defendem. Isso já é um preconceito com as próprias mulheres. Isso, para mim, já é uma atitude machista. É porque esse pessoal faz muito mimimi, né? Se a gente disser qualquer coisa. Mas o que era para defender a pauta deles, quando diz qualquer palavra dessa mal encaixada, foi sem querer, não era isso bem que ele queria dizer, foi um recorte de uma fala mal colocada. Não, é porque ele é esta pessoa aqui. É o famoso passapano. Passa se for a pano. direita falando, é machismo. É machismo. Mas se é algum representante da esquerda, do ladinho deles, então não. Foi uma fala mal colocada, né? O feminismo tem muito isso, de passar pano para os dele e atacar a direita. Hoje, quem está em evidência é o protagonismo da primeira-dama do Brasil. Então, você pode perguntar a qualquer cidadão comum, até eleitor de Lula, que merece total respeito, né? Cada um faz as suas escolhas. Você escolhe o governo que você merece, o governo que você defende. Eu defendo o governo que seja pró-vida, que defenda a vida desde o ventre da mãe. Eu defendo o governo que combata ao tráfico de drogas, porque eu sei que droga destrói famílias. Eu tive recente em São Paulo e eu vi a realidade ali daquele estado, sobretudo a Praça da Sé, a quantidade que tem de gente vivendo como zumbis por causa de droga. Então, eu sei que a droga mata. Mas se você defende o governo que é contrário à vida e defende o aborto, que é a favor da liberação das drogas, né, de forma recreativa, não só medicinal, mas recreativa, como uma forma de combater a truculência dos policiais, que é assim que eles dizem, né? Então, faça sua opção, respeite sua escolha. Mas eu não defendo, você, cidadão, pode fazer a escolha que você quer, eu julgue o governo melhor para você. Mas, enfim, vamos lá, estamos questionando aqui o protagonismo e evidenciando de forma muito positiva, admirável, o protagonismo da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Pergunte a um cidadão eleitor de Lula quem era o nome da esposa de Lula quando ele foi presidente do Brasil. O nome, sabe. Pelo menos o nome. Pergunte em quais situações ela apareceu. Se ela falou ou se ela só foi um fantoche. Se ela só estava ali de forma protocolar. Né? Então, aí você vai ver quem dá evidência. Agora, parece que Bolsonaro está ensinando Lula a ter uma esposa. Porque ele resolve casar agora, próximo às eleições. E ele faz também, num evento seu, um comício, aí ele coloca a esposa para falar. Ou seja, está aprendendo, né? Para não dizer assim, está imitando, ele está aprendendo como deve fazer. Está competir da mesma forma, né? Exatamente. Então, perceba que essas falas machistas, elas vêm de Lula, paz e amor. Lula, quando esteve aqui, ele, em um dado momento, em uma reunião, ele chamou a companheira Fátima, de partido, de grelo duro. Porque Fátima assume a sua identidade, a sua opção e a sua escolha. É um direito que pertence a ela. Mas a chama de grelo duro. Isso é ou não é um preconceito com a colega mulher do mesmo partido que ele? Mas foi tratado pelo feminismo de forma muito branda. Ah, branda. Igual como aquele vereador que foi eleito a deputado, lamentável, deram uma cadeira na Assembleia para aquele cidadão que entrou dentro de uma catedral católica e depredou, quebrou imagem, quebrou vidraça, quebrou tudo. O que foi que Lula disse? Meu filho, você errou, peça perdão, não é errar.
e pedir perdão. Ele cometeu um crime. Quem comete crime tem que ser punido. E ser punido como está lá na lei. Ele vilipendiou monumentos sagrados. Né? Ele entrou ali, a liberdade de culto foi violada, e isto está previsto no Código Penal brasileiro. Então tem que se punir conforme a lei. Não é pedir desculpa, mas ele é assim. Né? Ele comete, como agora, veja, cometeu os crimes da Lava Jato, foram comprovados, foi a maior operação em combate à corrupção no Brasil, que resgatou a imagem do Brasil lá fora. Começaram a ver que o país, Brasil, não é o país mais da lavagem de dinheiro, da corrupção, mas é o país de vergonha. E aí ele diz o quê? Ele foi descondenado pela injustiça brasileira e agora vai fazer com que os brasileiros paguem a ele uma indenização, porque ele foi caluniado, ele foi preso injustamente e foi inocentado. Como que tudo se comprova? Está lá. Ou seja, a gente vive numa hipocrisia que é derramada para os brasileiros de forma tão assim cruel, porque as pessoas que não têm acesso à informação que eu e vocês têm, elas se alimentam da informação que lhe é passada na grande mídia, a grande mídia militante do nosso país, que vai estar todo dia passando essas falas de Bolsonaro, porque eu sei que quem está me assistindo agora não é obrigado a concordar com tudo que Bolsonaro diz. Como eu também não concordo. Eu sei que algumas vezes, ele se posicionou mal. Mas é porque ele é um cara franco, ele é um cara verdadeiro. Não existe maquiagem, não existe hipocrisia. Eu vou falar bonito. Não. Ele fala aquele linguajar franco. E essas pessoas entendem isso. Vejam que recente, elas tentam, as próprias feministas, ativistas, elas tentam ir para o presidente Bolsonaro e tentam xingá-lo, falar alguma coisa para ver se recolhe dele uma resposta ali no calor do momento para usar contra ele. Porque ficou, né, infiltrado em todos que ele é o destemperado. Mas mais destemperado do que ele é Lula. Mais destemperado do que ele é Ciro. Ciro, é verdade. E até palavrão diz. Né? Palavrão assim, de dizer, vá para aquele lugar. Então, assim, chega dessas coisas que vai construindo na mentalidade daqueles que não têm a oportunidade de buscar a boa informação, aí vai com a mente cheia dessas notícias tendenciosas, doutrinando estas pessoas. E uma coisa que a senhora falou sobre a condenação de Lula, né? Sobre a inocência de Lula. Que fique muito claro para você que Lula, porque às vezes a gente tem que... Eu estava pensando, a gente tem que desenhar o que aconteceu, né? Muita gente... A gente tem informação, minha gente, no celular. Pesquise, entenda, Lula não foi inocentado. Lula foi, como diz o popular, descondenado. Né? Não foi provada a inocência de Lula. Para Lula ser inocentado, ele teria que ser inocente. E ele não é inocente. Já foi provado que Lula não é inocente. Ele foi julgado e condenado por 3 instâncias, juízes, desembargadores, ministros. 5 anos depois, o que aconteceu foi uma manobra jurídica. 5 anos depois... o ministro diz que entende que ele não deveria ter sido julgado no foro de Curitiba, e sim no Distrito Federal. Então, o processo é anulado e começa novamente no Distrito Federal. E aí ele é solto. Só que aí Lula, com 75 anos, acaba conseguindo o quê? Que os processos sejam arquivados. Então, minha gente, é uma manobra política. Jurídica, política, né? Colocar um ladrão então, no poder. Assim, entenda, Lula não foi inocentado. O William Bonner falou no debate que ele foi inocentado, que ele não deve nada à justiça. É mentira. Estão mentindo para você descaradamente. Eles estão mentindo para você em rede nacional. É mentira. Lula não é inocente, não foi inocentado. Ele teve os seus processos anulados por uma manobra jurídica arquitetada pelo sistema que está do lado dele contra Bolsonaro. Ponto.
Inclusive, nessa campanha de segundo turno, né, ele apareceu dizendo que é contra a legalização do aborto, porque estão tentando, nessa campanha de segundo turno, né, desassociar o Lula das pautas progressistas e pintá-lo como um cristão. Mas Lula já discursou sobre o aborto e alegou, né, que o aborto deveria ser transformado em uma questão de saúde pública e todo mundo deveria ter direito e não ter vergonha. Como que um aborto, um ato que traz incontáveis malefícios para a saúde física da mulher, que é a quinta maior causa de mortes maternas do mundo, e torná-lo legal não torna seguro, é uma questão de saúde pública. Perfeito. E Melissa ia falar. Inclusive, quando a ex-mulher dele, a Miriam, ficou grávida e ela foi contar para ele que estava grávida, ele pediu para que ela abortasse. Que ele não estava preparado para ser pai naquele momento. Que não é a favor. Gente, É uma pauta que sempre foi defendida pela esquerda. Lula, ele defende o socialismo que não deu certo e não dá certo em lugar algum. Veja o retrato da Venezuela, veja o retrato da Nicarágua e, infelizmente, da Argentina, como está lá. E esse pessoal aí tem o conceito deturpado de liberdade. Liberdade é o que hoje nós vivemos no Brasil. Isso. Nós ainda estamos podendo escolher quem é o nosso presidente. Isso é uma liberdade. Libertinagem é o que esse povo defende. A libertinagem sexual. O sexo com qualquer um, de qualquer forma, a qualquer hora do dia. Só que para se resolver duas situações dificultosas com a relação sexual. São as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. Só que para as DST, você tem coquetéis, você tem tratamento, você até convive aí com o vírus do HIV sem desenvolver a doença AIDS. Ponto. Então dá para a gente resolver. Mas a gravidez indesejada, como é que vai resolver? Com aborto. Dando só isso. Legalidade para matar o bebê. Tira totalmente o direito de um ser vir ao mundo para resolver uma inconsequência do prazer da carne. E aí querem transformar no governo Lula, ele pode até estar dizendo hoje que é o contrário a isso, mas peguem lá. Todo político de governo, ele cria uma agenda política que vai desenvolver. Pegue a agenda aí do PT, do governo, do 13, que vai estar lá. A legalização está disponível. A legalização do aborto, porque está registrado, inclusive, no nosso Superior Tribunal Eleitoral. Está lá para todo mundo ver. Por que tornar uma política? Porque muitas mulheres morrem em clínicas clandestinas fazendo aborto clandestino. Então, vamos transformar isso numa política de saúde. Aí, o que vai surgir, certo? De crimes de estupro mentirosos. Até hoje, eu não vi uma vítima de estupro que tenha sido estuprada, que tenha engravidado e tenha ido pedir para abortar. Recente, aquela menina de 12 anos, foi um estupro de vulnerável. Ela namorava uma adolescente também. Ela engravidou. Os pais sabiam, consensual, de forma aí leviana, quiseram implantar isto como um caso modelo. Só que, no fundo, né, aqui, todos os aplausos à magistrada que conduziu este caso de forma extremamente coerente. Brilhante. Se ela foi vítima de um estupro, o violador está dentro da casa dela. O que é que a lei diz que tem que fazer? Acolhimento institucional. Na ausência de um parente que possa ficar com ela. E caminhou ela para uma unidade de acolhimento para ser protegida. Afinal, o estuprador estava próximo dela, eu tenho que proteger. Para eu investigar se foi o pai, se foi o tio. Quem estuprou essa menina? Porque não foi um estupro no meio da rua, né? E dentro da unidade de acolhimento, começaram a criticar. Ah, lá vão fazer a cabeça da menina para dizer que não foi um estupro. O Estado criticando o próprio Estado. Isso. Como pode? Mas, enfim. Resumo da ópera. Comprovou-se que foi um estupro de vulnerável, um relacionamento que os pais sabiam. Os pais eram para ser punidos por isso, né? A menina o aborto dela foi o parto de uma criança morta.
Primeiro mataram no ventre dela. E tiraram em pedaços aquela criança. E vai ficar por isso e o trauma no psicológico dessa criança. Dessa adolescente, como é que fica? Exatamente. Então, eles querem para que torne isso um direito de qualquer mulher que engravidou de seu companheiro, uma relação irresponsável, uma gravidez indesejada, chegar em qualquer delegacia, se autoviolentar, dizer que foi vítima de estupro, pegar um documento comprovando isto e ir a qualquer maternidade e exigir um aborto. No final é isto. É a desvalorização da vida desde sua concepção. Não somente isso, eles querem desconstruir as crianças. Querer impregnar doutrinação ideológica de gênero na mente das nossas crianças antes delas completarem 5, 6 anos, que é quando o caráter dessa criança está formado. Então, eu vou começar a atingir na escola 2, 3 aninhos. Aí eu vou botar um menino na frente do outro para ver se eles se sentem atraídos. Isso é você instigar a erotização de uma criança. Isso é um ato covarde com as nossas crianças. Dizer que criança, elas nascem sem sexo. Elas vão definir isto depois. Que crianças nascem também gay, por isso que está tentando aí a todo custo criar fóruns e seminários sobre crianças, adolescentes, LGBTQIA+, também existem. Como é que você descobriu isso, cidadão? Como é que você descobre que uma menina tem desejo sexual? Porque o que faz uma pessoa identificar que ela é homossexual? Porque ela deseja a pessoa do seu mesmo sexo. Então, você vai instigar isso como numa criança? Para ela se sentir atraída por uma criança do mesmo sexo que o dela. Não venha me dizer que é só porque ele tem vontade de brincar de boneca e o menino tem vontade de se vestir de menina, que não é isso. Que não é isso. Isso é colocado e dizer assim, olha, deixa o menino usar rosa, deixa o menino brincar de boneca, para ele descobrir. Não. Tem que ensinar o brinquedo que o menino brinca é carrinho, é bola, é biloca, é baladeira, né? É isso, é pipa. Se você ficar dizendo, meu filho brinca de boneca, claro que ele vai brincar. Ele é criança. Exatamente. Até com a xícara dessa aqui, ele faz o carrinho e brinca aqui. Criança é criança. Então, é uma maneira muito ardilosa, sabe? Que vão tentando, sorrateira, para construir uma sociedade fácil de manipular. Exatamente. E destruir a família. Porque o objetivo principal, eu digo que essas pautas de gênero faz parte da agenda do feminismo, porque, voltando a dizer o que eu já falei, o maior objetivo do feminismo é a destruição da família. Então, assim, como essa situação que a senhora citou, da criança lá, da adolescente que foi estrupada. Por que não resolver a situação na raiz? O feminismo, a esquerda, ela sempre oferece uma resposta paliativa. Engravidou, mata o bebê. Mas por que não age lá embaixo, isso, através das políticas públicas, que defenda a infância dessa criança? Porque essa criança está com 12 anos fazendo sexo. Não é para ela estar fazendo sexo. Não é para estar fazendo sexo. Entendeu? Perfeito. Criança não namora. Exatamente. Então, por que não criar políticas públicas para defender a infância daquela criança, a inocência da infância daquela criança? Mas, através da erotização que acontece hoje nas escolas, a gente vê vídeos de escolas, as crianças rebolando, uma coisa assim... Fazendo balada infantil. Triste de ver. DJ. Que vai o quê? Vai tirar a inocência daquela criança. Aquela criança a erotização da criança vai destruir a inocência dela. Músicas de apologia ao próprio sexo, né? Isso. E as crianças dançando. Isso não é para se ter num ambiente educacional, jamais. Se o intuito fosse resolver o problema, se pensaria nisso, em proteger a infância da criança, não em erotizar e quando ela engravidar, matar o bebê no ventre dela. Não é verdade? Então, qual é a verdadeira missão? Destruir as famílias conservadoras para que o Estado possa ter o domínio principal sobre seus cidadãos e o Estado que diga o que você vai aprender, no que você vai trabalhar, é o monopólio total do Estado. E o que os conservadores defendem? O oposto disso. Isso. O Estado menor, né? E eles defendem o Estado maior. Então, quem tem que educar os filhos? São os pais. É bíblico também, está lá no livro de Provérbios. Ensina
no caminho que teu filho deve andar. Mas aí você entrega a educação para o Estado. E aí o Estado vai doutrinando e não ensinando. Veja agora, recentemente saiu o Índice de Desenvolvimento Educacional do Estado do Rio Grande do Norte, o pior. Nós temos uma governadora que é professora. Então, não se está ensinando pedagogia na escola, está se ensinando ideologias e doutrinações. Veja as massas de manobras formadas nos nossos centros acadêmicos universitários. Você pegar um Instituto Federal que está fazendo fórum de como derrotar Bolsonaro, isso é uma vergonha. Eu faço aqui uma crítica aos centros acadêmicos universitários federais. Você tem que ser apartidário. É isso que eles dizem. E agora estão tomando partido contra o presidente, ensinando os seus alunos a serem contra o presidente do Brasil. Isto aí é uma falta já de absurdo. Não se tem mais nem absurdo para se contextualizar uma situação como essa. E nós estamos vendo isso. Por isso que está tão precária a nossa juventude. Mas nós precisamos resgatar a nossa força jovem para dizer que o Brasil tem potencialidades para serem desenvolvidas nas mãos de pessoas com muito potencial, que é a nossa juventude. A nossa juventude não é uma massa de manobra. Por isso que precisamos investir numa educação forte, mas uma educação tecnológica. Isso. Para os nossos jovens. E é por isso que a volta de Lula é uma ameaça muito grande a tudo isso. A tudo porque isso. Porque faz parte de uma agenda, né? Muitas pessoas, eu não gosto do Bolsonaro. Mas você não está votando em pessoas, você vai votar em uma agenda. Existem duas agendas. A agenda do progressismo e a agenda do conservadorismo, a agenda da direita. Uma agenda totalmente oposta. São muito opostos o que é defendido, né, em cada agenda. E colocar Lula novamente no poder, você vai estar votando numa agenda. Uma agenda que tem tudo isso. Tem legalização de droga, tem legalização de aborto, tem descriminalização de crimes, tem ideologia de gênero para o seu filho, tem a sexualização das crianças. Então, tudo isso é uma agenda. Muita gente se preocupa muito com falas, né? Então, vamos voltar a falar de falas. Recentemente, o ex-presidente Lula disse que quer bater em mulher? Bata em outro lugar. Não bata em casa, não bata aqui. Bata em outro lugar. E o que ele quer dizer com isso? O homem que defende tantas mulheres e é tão defendido pelas feministas. O que ele está querendo dizer com isso? Que você pode bater, você só não pode bater em casa. Olha só que coisa contraditória, né? Não, e dentro dessa mesma fala, em um outro momento, ele diz que a polícia bate em quem tem que bater. Então, ele defende que existem pessoas para apanhar de polícia? Exatamente. Outra fala que ele diz: o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Ele está elogiando Hitler, que matou em massa os judeus. E por que a esquerda não chama ele de ditador? Né? Olha só quem ele está defendendo. Um ditador. Um ditador. Mas o ditador é Bolsonaro. O racista, fascista, tudo que tem ista é Bolsonaro. E mais uma vez, relembrando a ex-companheira dele, ela sempre disse ali em uma entrevista que ele era extremamente racista. E quem é o maior público também que defende o Lula, o governo Lula, quer? Então, ele é totalmente contraditório. E as pessoas não veem isso. Dá pra ver no próprio casamento dele com a Janja recente. Isso. Você não vê na só do casamento um negro, um homossexual, nada dessa galera que o defende, que ele diz de defender, você não vê no casamento dele. Gente, Lula tem tanto preconceito com o negro, né, que ele rotula que todo negro é pobre. Ele falou das manifestações de 7 de setembro como palanques políticos para o presidente Bolsonaro e disse que mais parecia uma reunião da Ku Klux Klan, só que ele chama de Cuscuz Clan, né? Então, já está aqui, um leite clã com cuscuz para comer. Como é que você pega, aí sim, que é um grupo contra negros, racistas, que matam, uma coisa brutal, e ele comparar o 7 de setembro e dizer que não tinham pessoas negras ali. Tinham muitos negros ali. E de todas as classes. E de todas as classes, porque o nosso Brasil ele é formado pela
pela a multiplaridade de pessoas, de cores, de raça, de costumes, de cultura, enfim, é um país plural. E quando ele diz isso, ele está sendo preconceituoso e racista com os próprios negros, que ele defende. E eu questiono uma coisa: todo negro realmente é pobre? Então todo rico é branco? Aí vamos lhe perguntar: o nosso ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele era branco ou era negro, Joaquim Barbosa? Joaquim Né? Barbosa. Branco ou negro? Negro. Veio de onde? E veio de onde? Né? E o filho dele estuda onde? Para ter cota para entrar numa universidade porque é negro, sim. Aí eu tenho uma pessoa branca, que o pai é um trabalhador motorista de ônibus, por exemplo. Ele quer uma cota para entrar, mas ele não é negro. Ele não é beneficiado. Mas o filho de Joaquim Barbosa, que pode ser negro, eu não conheço, mas vai lá pedir e ele vai ter direito a esta cota. É uma questão difícil de entender. Eu sou defensora de quê? A hipossuficiência. A pessoa não tem condição de pagar pelo estudo, então ela vai ter condições de ter uma bolsa, de ter um auxílio para entrar numa universidade. Mas não é cor que vai definir. E ele fala muito isso. Então, isso é outra fala preconceituosa e racista do próprio Lula, do pai dos pobres. Mas quem é racista é Bolsonaro, né? E a gente vê que no nosso país agora, recente, na eleição, a maior bancada negra foi eleita pelo PL, o partido do presidente. O PL elegeu a maior quantidade de negros no país. Então, assim, como a direita é tão racista... Como né? pode, né? Não, e assim, outra falácia, né, do que se diz pai dos pobres, que não é pai de pobre nenhum. Lula ajudou muitos banqueiros. Muito. Ai, porque na minha casa só entrou um carro quando o Lula era presidente. Sim, tu parcelou em quantos anos da tua vida esse carro que tu comprou? Ah, eu comprei minha casa pela minha casa e minha vida. Tu vai morrer e vai estar lá as prestações para tu pagar. 30, 40 anos pagando uma casa. Então, gente, Lula pegou o Brasil funcionando. A gente tinha acabado de sair da recessão terrível do Plano Real, do governo FHC, que já existia esses auxílios, gás, só que eram fatiados. Lula pegou todo aquele auxílio e jogou dentro do Bolsa Família. Eu atendi pessoas que eram beneficiadas do Bolsa Família, que era uma família enorme para ter R$180. E o Auxílio Brasil, independente da quantidade de membros, é R$600. Para todos. Camila, eu queria saber... todos. É uma coisa que me intriga. As pessoas falavam que no tempo de Lula comiam carne, com um auxílio de R$180 para uma família. Hoje, o governo Bolsonaro, dá um auxílio de R$600 e essa pessoa não pode comer carne? Não pode comer carne, mas está assistindo esse podcast agora do seu iPhone 13 Pro Max. É verdade. Que ele paga a prestação com o auxílio que recebe do governo. Com certeza. Então, assim, existe uma... como é que fala? Contradição muito grande, né? As pessoas que estão ali sempre defendendo, como Lula, a gente vai voltar a comer carne. Se você comprar o seu celular, mas você come a carne, é prioridade. As pessoas hoje priorizam ostentar nas redes sociais. Isso. Então, talvez não está comendo carne, mas está ostentando viagens nas redes sociais. Shows, eventos. Compra um ingresso para o show de um cantor X por R$500, R$400. O Rock in Rio esgotou os ingressos em um dia. Mas vai para as redes sociais... de R$600. E vai para as redes sociais dizer que não está comendo carne, que no governo Lula comia carne. Comia carne como? Verdade. Inclusive, a gente cita que famílias recebem 600, mas durante a pandemia, o auge da pandemia, muitas famílias, milhares de famílias receberam R$1.200. Então, assim, nem 600, 1.200. Gente, e um fator preponderante é porque Lula, ele se rotula o pai dos pobres, o defensor, né, do trabalhador. E eu vou lhe dizer, na gestão de Lula de 2015, gestão do PT, governo PT 2015, 14% do Brasil eram desempregados. E o PT ficou com 20 anos no nosso país. Aí nós estamos aqui na primeira gestão do governo Bolsonaro. Caiu essa taxa para 8,9% de desempregados. Camila, e tem um detalhe. Esses quase 20 anos de governo petista, não teve pandemia e não teve guerra. Bolsonaro entrou
deflagrou-se a pandemia. Que eu acho tão injusto. Olha o que fizeram com o Bolsonaro, uma coisa terrível. É uma pandemia que ninguém conhecia. Ninguém sabia qual era a vacina que funcionava. Aí cobrou, né, ficou aquele ativismo terrível em cima da vacina, que o presidente precisava comprar a vacina. Certo. As vacinas estavam passando por estudos. E nós temos uma agência nacional reguladora, que é a Anvisa. Todo medicamento que é vendido no território brasileiro precisa ter o atesto da Anvisa. E as vacinas não tinham isso. Demorou a ter isso. O presidente Bolsonaro jamais se furtou de comprar vacina. Ele só disse, mas eu vou comprar uma que seja eficiente. Sei lá, eu vou vacinar para o povo morrer? Eu vou colocar uma vacina até em uma fala dele, eu acho que em alguma live, alguma coisa que ele disse assim, para as pessoas virarem jacaré, né? Verdade. Entendeu? Você vai vacinar o povo como? Qual o estudo científico de que aquilo ali vai realmente combater aquele vírus? E ele nunca foi contra a vacina. Nunca ele era foi. contra a obrigatoriedade da vacina, porque era uma vacina experimental. Mas aí ele compra os imunizantes, ele é quem manda para todos os estados e todas as prefeituras. Quem pagou pelas vacinas foi o governo federal de Bolsonaro. E o homem desse leva o nome de genocida. Entendeu? Sem falar a quantidade de dinheiro, de recursos que as prefeituras receberam. Gente, é histórico. Pergunte aos prefeitos. Quando foi que na gestão do governo PT eles receberam tantos recursos para colocar em dia suas folhas de pagamento, que foi assim que o governo do estado fez. Abriu-se a CPI, não teve sucesso, né? Não avançou, mas para o governador explicar onde é que estão os respiradores do recurso milionário que recebeu do governo federal. E, pelo contrário, o que mais nos parece foi colocado o quê? A folha dos funcionários em dia. E até hoje não há uma transparência sobre isto. E eu vejo que todo mundo já se calou. Mas, dentro dessa sua fala, chamar de genocida, culpá-lo pela morte, morreu no mundo inteiro. Então, todos os representantes, todos os presidentes, líderes de suas nações foram genocidas porque as pessoas morreram. E ele que mais defendeu o emprego, que quem mata mais do que esse vírus continua sendo a fome. E fechar o mercado, desempregar a paz de família, é promover a fome, a morte em massa de pessoas. Nós, no Brasil, com fecha tudo e economia vê depois, nós sofremos um risco terrível de termos supermercados saqueados. Que em vários países aconteceu. Aconteceu isso em vários países. Inclusive nos Estados Unidos. E assim que ele assume o governo, vem esta pandemia. E por causa da pandemia, do fecha tudo, a economia vem depois, vem a recessão econômica, que nós estamos começando a sair desta recessão. E esse pessoal aí da lacração, do fica em casa, a economia vem depois, hoje está criticando, porque aumentou o número de pobreza, de pessoas que estão vivendo à margem da linha de pobreza. Sim, mas você também não defendeu o desemprego dessas pessoas? Quem é que está pagando essa conta? Somos nós. Isso. A gasolina aumentou disparadamente. Sim, nós precisamos pagar o rombo que ficou da Lava Jato, do Fica em Casa. Quem mantém, quem faz a engrenagem desse país girar, somos nós, a cadeia produtiva. Quem produz, quem trabalha e quem consome. Gente, dinheiro não cai do céu. Né? Sem falar que ele está dando... O governo Bolsonaro pegou 16 anos de governo petista. Então, as pessoas colocam no governo atual a culpa de todos os males do Brasil, só que esquecem que são consequências de 16 anos de desmonte em tudo que aconteceu. E o salário mínimo de 788 em 2015, 2022, o nosso salário é R$ 1.212. Todos os anos, o nosso salário aumenta. No governo Bolsonaro. E aí você vê também população abaixo da linha da pobreza. Isso é um dado histórico e fantástico para ser comemorado. As pessoas que viviam à margem da linha da pobreza no governo do PT era mais de 17%. No governo Bolsonaro caiu para 10%. Em menos de 4 anos, caiu para 10%. Ou seja, as pessoas estão, sim, saindo da margem da linha de pobreza. E estão conquistando. Por quê?
O Estado menor vai dando a você a isca para você pescar. As As ferramentas ferramentas. para que você Consiga o seu próprio dinheiro. Trabalhe. Aumentou o número de pessoas abrindo o seu próprio negócio. Houve uma desburocratização, Isso. né? Que possibilitou que o pequeno empreendedor pudesse abrir suas empresas. Os MEI, né? micros, Investimento para os isso. micro. Perfeitamente. E aqui, ó, homicídio. De 59 mil, quase 60 mil, a taxa de homicídio caiu para 47.503. E nós temos também o DPVAT das motos, que era dos R$290 o DPVAT da moto, paga-se hoje R$12,30. Você falou agora da taxa de homicídio que caiu bruscamente, né? E aí eu vi aqui um Twitter que eu salvei dele, que ele diz assim: no dia 30 o povo escolherá a paz e o amor. Chega de ódio. Tenho certeza que em janeiro o povo entregará suas armas voluntariamente nas delegacias de todo o Brasil, sem a necessidade de um decreto presidencial. E um outro Twitter dele: com a nossa nova lei de desarmamento mais forte, o brasileiro não precisará de armas. A polícia não precisará de fuzil de assalto ou de arma curta fora do serviço. Ele quer desarmar o policial. Vamos reduzir o armamento dos policiais e dos militares e substituir por inteligência. O homem mais inteligente do Brasil falando um negócio desse. Sabe como eu explico isso? No dia 2 de outubro, vocês viram a festa dos presídios? Aquilo é bizarro. Entendeu? Então, assim, Lula tá querendo desarmar o policial, hein? Olha aí, policial. Você que é policial, você que é militar. Ele tá querendo desarmar você. Ele tá dizendo que você só vai ter direito a andar armado quando você tiver de serviço. Como se a família do policial, se o próprio policial não corresse o risco fora do serviço. E que a família, principalmente ali o pai de família, ele tem que defender a sua família. E como é que ele vai defender se o bandido está bem mais armado do que ele? A arma é um instrumento de defesa. Você vai, o caba vem com uma pistola, uma .40, aí você vai no murro tentar defender sua família? Na Venezuela... Gente, um cidadão que quer ser presidente do Brasil, descriminalizando o crime de furto de até R$2.000, gente, é mais de que... É quase 2 salários mínimos que um pai de família passa 8 dias, 8 horas, 7 dias no batente ali, trabalhando para conquistar, para vir um cidadão aí, um meliante, roubar aquilo que você comprou, que ainda está pagando com o seu suor. E este meliante vai ter o perdão da justiça? Ou seja, você trabalha para ter o seu celular, comprar o seu celular, divide em 10 prestações, aí o bandido vem, leva, rouba, e ele vai ficar ileso. Por quê? Porque um crime até R$2.000 de furto não é mais crime, entendeu? É isso que o ex-presidente Lula quer implantar na nossa nação. Então, assim, é um perigo muito grande, né, Camila? A gente está correndo um risco aí muito grande. Inclusive, né, já que vocês tocaram na questão do armamento civil, já que a gente está falando do governo Lula e as mulheres, Lula defende o desarmamento da população, mas as mulheres são as maiores vítimas do desarmamento. Falando em dados agora, as tentativas de estupro são consumadas 32% das vezes, mas o índice cai para 3% quando a vítima está armada. Então, a proteção adicional que uma arma de fogo oferece a uma mulher é enorme e impõe maiores custos às ações criminosas contra as mulheres em geral, né? A gente tem também no Reino Unido, um dos países com maiores restrições ao armamento civil, a taxa de estupros per capita é 125%, maior que nos Estados Unidos, que é o país com o maior número de armas por habitantes no mundo. As mulheres americanas, elas utilizam armas de fogo 200.000 vezes por ano para se defenderem de crimes sexuais. E isso intimida, né, o criminoso. Um país desarmado, não. O criminoso vai sabendo que a população não tem arma. Então, se você está desarmado, eu vou a você sem medo nenhum. Mas quando eu tenho o se, e se ela estiver armada? Né? Eu vou invadir essa casa. E se alguém tem uma arma? Então, assim, esse e se acaba protegendo
E um país totalmente desarmado, como que vai ser? Não, eu vou invadir essa casa porque com certeza não tem arma aí dentro. E eu vou fazer a festa, eu vou fazer o que eu quero. O número de latrocínio, que é roubo seguido de morte no país, é gigantesco. E se o homem de bem estiver armado para se proteger desse crime? Então é necessário isso. Com certeza. Para inibir, de fato, a segurança, você precisa fortalecer as forças de segurança pública, as forças armadas para isso e o cidadão de bem. Agora, o que é necessário se fazer é para cada pessoa que vai ali pleitear o seu porte de arma, ela tenha condições psicológicas para isso e que haja uma triagem disso periodicamente, a cada 3 meses, 4 meses, você possa estar fazendo aí uma reciclagem com esta pessoa, que é isso que o presidente Bolsonaro defende. Arma para todos sim, mas não de qualquer forma, nem para qualquer pessoa. Pessoas que tenham condições de ter o seu porte de arma. Isso. Não é qualquer cidadão que vai chegar numa empresa clandestina e vai comprar arma. Não, ele defende o porte de arma para as pessoas que tenham condições, habilidade e condições psicológicas de possuir a sua arma. Exato. Para defender o seu patrimônio que você lutou para conquistar, para não vir um outro aí de forma clandestina, sorrateira e criminosa levar o que é seu. É defender o que é seu, né? Encaminhar aqui para o fim, né, do nosso bate-papo. Foi um prazer lhe receber aqui. A gente começa, mulher assim, né? Começa a conversar e fala, e daqui a pouco tem 2 horas de podcast. Se deixar, eu acho, né? Que tá bem por aí mesmo. Se a gente deixar, a gente conversa aqui o dia inteiro. Mas foi um prazer lhe receber aqui. É um prazer ter alguém como você lá na Câmara, lutando pela nossa cidade, lutando pelos nossos direitos, né? Com essa postura conservadora. Eu acho que é muito importante para o conservadorismo do nosso estado, da nossa cidade, ter alguém representando dessa maneira que você representa. E é isso. Foi um prazer lhe ter aqui. Espero que volte mais vezes. E não se esqueçam de se inscrever aqui abaixo no canal da Destá Digital, curtir nosso episódio, compartilhar muito para que mais pessoas saibam dessas informações, né, para manter o público bem informado. E não se esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais, @Fórum Antifeminista RN. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.